Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AIR e produtor musical. Vamos falar de arranjo. Depois de descolados os tons, os mapas e os andamentos de uma das canções do teu álbum ou de cada uma das canções do seu EP ou da canção que você vai gravar, paralela à elaboração da tua performance, né, que eu já falei antes, o laboratório de performance, a gente tem que fazer os arranjos, a gente tem que pensar em qual vai ser a moldura da canção e da tua voz, porque o arranjo nada mais é do que isso, é uma espécie de moldura para a tua obra-prima, para a tua obra de arte, que é composta da obra musical, da canção, e da tua performance. Isso já está planejado quando você elaborou o mapa e o andamento da canção, mas ainda não chegamos na moldura da canção e da tua performance, que é o arranjo. E é super importante. Ao contrário do que possa se pensar, o arranjo não é simplesmente uma coisa que alguém faz para você. Você precisa participar. Porque o sonho do artista, eu vejo pelo menos assim, é que ele soe para além da sua própria voz. Ele cria uma identidade musical, uma impressão digital musical, como eu sempre falo, que possa ser reconhecida pelo seu público. E isso não é só reconhecido através da sua voz ou através do tipo de repertório que você grava, mas por tudo que soa no seu entorno. O arranjo. Então o arranjo tem que ter a tua cara, tem que ser uma identidade. O sonho é um dia você estar tocando no rádio e o teu público te conhece até pela introdução. Fala assim, isso deve ser uma coisa do artista tal, da artista tal, porque tem a cara dela. É muito bacana quando chegar nesse ponto, e para chegar nesse ponto tem que ter uma participação tua, do artista, do intérprete, seja ele cantautor, cantautora, ou um intérprete ou uma intérprete, é preciso que participe para que aquilo seja uma das peças de expressão, uma das suas formas de identificação artística. Então assim, salvo bandas, que geralmente o arranjo é uma criação coletiva, o arranjo para um artista solo, seja um artista ou um artista, é uma elaboração que é feita num conjunto menor de pessoas. Basicamente, nos moldes antigos, na old school, enfim, a gente separava o repertório, pensava qual seria o arranjador ideal para cada faixa ou para todo o disco, chamava o cara, passava a canção para o cara e começava a receber ideias, às vezes maquetes digitais, às vezes coisas que o cara próprio chegava lá e mostrava no piano pra gente saber por que caminho. Quando eu incluo a gente, eu estou falando do AIR, da companhia, eu estou falando do artista e do arranjador, estou falando de um grupo de pessoas. Na old school era feito assim, o arranjador era chamado, o arranjador às vezes era o produtor, eventualmente, mas normalmente havia a figura do AIR, do staff da companhia, do artista, evidentemente, do produtor e do arranjador. Normalmente era um triunvirato de 4. Esse arranjo pode ser feito, conforme eu falei, por um arranjador, pelo diretor musical. Às vezes o arranjador do disco é o diretor musical da banda do artista. Em muitos casos existe isso, mas nem sempre, quando a gente trabalhava juntos, eu e Max Pierre, meu diretor na companhia, nem sempre o diretor musical da banda era o arranjador, nem sempre. Muitas vezes ele pegava 1, 2, 3 arranjos e a gente chamava outros arranjadores colaboradores para dar uma taste, para dar uma cara para o disco do jeito que a gente estava pensando, do jeito que a gente tinha proposto para o artista, do jeito que o artista propôs para a gente e do mix dessas proposições todas, o caminho que levava à estética do álbum daquele artista. E embora o artista normalmente não tenha, e aqui para nós, não deve ter essa formação acadêmica musical, o artista não tem que se preocupar em fazer um curso de regência, de composição na faculdade de música. Não. É até melhor que não faça, a não ser que você tenha outros caminhos, como por exemplo o Edu Lobo, que estudou composição na Universidade da Califórnia, porque ele tinha uma proposta artística diferente, de compositor, arranjador, maestro, e ele queria trabalhar com peças, com trilhas de filme, e para isso tudo precisa uma formação muito mais específica. Não é o caso do artista normal, então assim, é melhor até que não tenha, porque você chega com uma linguagem leiga, e essa linguagem leiga contribui para a comunicação tua com o teu público. Você ali está fazendo interface do que é o teu público para o arranjador, para o produtor. É importante esse papel do artista. Então é melhor que o artista não tenha esse preparo. Mas o fato dele não ter esse preparo, ou seja, não ler uma partitura, não saber o que é uma pausa, não saber, enfim, uma colcheia, não interessa. O importante, mesmo que o artista não saiba se comunicar
com o arranjador em termos técnicos, ele sabe muito bem o que ele quer e ele tem que chegar junto com o arranjador para propor estéticas, propor referências. Ou você tem que chegar, você artista, tem que ter na cabeça como você quer soar. Conforme eu te falei antes aqui, você precisa soar autoralmente. O sonho é que o intérprete soe autoralmente. Tudo que soar além da voz seja também uma linguagem autoral, entre aspas, do artista. Então você tem que chegar e contribuir na elaboração do arranjo. Mas contribuir, colaborar na execução do arranjo não quer dizer sentar do lado do arranjador e ficar, essa nota não, essa nota assim, pelo amor de Deus, não vai pagar esse mico. Não é isso. Mas o bom arranjador, seja ele estabelecido, e diga-se de passagem, quando você contrata um grande arranjador, subentende-se que você vai aprovar o trabalho dele. Isso não quer dizer você aceitar qualquer coisa, mas você vai ter uma interação menor. Mas mesmo esse grande arranjador, ele quer muito que o artista dê referências para ele. Ele é uma coisa inspiracional, ele se inspira na maneira com que o artista quer se expressar, e aquilo vira uma terceira coisa, um mix do arranjador com o artista e vira uma terceira coisa. É isso que é importante, porque senão você acaba fazendo o disco do arranjador ou o disco do produtor que arranja para você e o disco é teu. E o arranjador é super importante, por exemplo, o Lincoln Olivetti, que é um dos grandes arranjadores, gigantescamente grandes arranjadores na história da música popular brasileira. Ele fez arranjos para gente diversa, de muitas estéticas, de muitos estilos. Tem até uma história engraçada, Max Pierre, contava que chamou o Lincoln Olivetti para fazer o arranjo de Lança Perfume. E o arranjo de Lança Perfume, se você reparar bem, tem uma referência clara, quer dizer, na verdade não sei se você repara bem, porque são músicas que podem não ser contemporâneas a você. Lança Perfume é um grande sucesso da Rita Lee, que foi arranjado pelo Lincoln Olivetti, e ele se inspirou claramente numa canção chamada What a Fool Believes, do Doobie Brothers. Se você botar as duas, depois tem a curiosidade, escuta What a Fool Believes, escuta Lança Perfume. Quem conhece as duas músicas, duvido que tenha feito a relação dos dois arranjos. Duvido. É uma forma clara de como você pode levar uma referência para um arranjador sem que essa referência vire um plágio, uma cópia descarada. Ele fez uma coisa na onda do What a Fool Believes e que ninguém duvida que as pessoas normais captem. E se você, artista novo, não conhece as duas músicas, escute as duas músicas para ver como você pode pegar uma referência de um artista bacana, de uma coisa que você esteja acontecendo agora, que você curta pra caramba, e possa levar para esse arranjador, para o teu produtor que é arranjador, e para ele ter essa referência e fazer uma coisa em cima. E em cima não quer dizer cópia, quer dizer apenas inspirado, uma onda, um caminho. Esse é um excelente exemplo. Agora, disso de passagem também, é bem uma história engraçada. Quando eu estava fazendo o acústico do Jorge Benjor, olha, era um acústico terrível, eu tinha operado a coluna, eu estava com um colar aqui na cervical, tirei no primeiro dia de gravação do acústico, enfim, foi conturbado. O Max estava de férias, eu fiz os ensaios todos sozinhos. O Jorge Ben decidiu botar outra banda, além da banda que estava tocando com ele dias antes de gravar, uma loucura. Sei que a gente tinha 40 músicos em palco, um naipe de metais maravilhoso que tinha Serginho Trombone, Léo Gandaman, tinha uma orquestra de cordas, eram mais de 40 mil músicos, e o Lincoln Olivetti escreveu o arranjo. Aí é uma curiosidade de ver como é que o cara entra na figura. Aí na partitura dele assim, tinha assim, você quer jogar DVI. DVI? Aí eu perguntei para ele, o que é DVI? Ele falou assim, depois eu vejo isso. Depois eu vi, que era uma coisa que ele tinha dúvida, e aquilo se referia especificamente a um erro que aconteceu do batera. O batera, às vezes acontece, perdeu o andamento e parou de tocar, ele botou o DVI para depois ver isso, ele acabou usando, entre aspas não, essa falha do baterista para compor, adaptar o arranjo, e aquela falha acabou por ser linguagem. Olha só como o cara é genial, sensacional, Lincoln Olivetti. Puxa, um prazer ter trabalhado com esse mago.